Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje, recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial, é Zacarias do capítulo 12 ao capítulo 14. É claro que podemos notar muita coisa a respeito do profeta Zacarias quando paramos para pensar a respeito da mensagem que ele deixou registrada no livro que nós temos no Antigo Testamento e que tem o seu nome. Nesse livro que nós estamos terminando a leitura, nós notamos muito claramente que o profeta Zacarias reconhece o zelo de Deus com relação à santidade da sua casa, a santidade dos sacerdotes e das ofertas. Pensamos muito na sua profecia por conta do momento em que, junto com Ageu, ele fortaleceu o povo para terminar a reconstrução do templo depois de muitos anos que a obra ficou parada na volta do exílio. Também por conta do registrado no livro de Esdras, nos capítulos 5 e 6, que chama a atenção para esse momento. Mas o livro de Zacarias, como também é o livro de Ageu, mesmo menor, fala muito mais coisas que apenas a respeito da reconstrução. Zacarias igualmente. Nós vemos que, como um todo, o seu livro revela detalhes a respeito do cuidado de Deus com relação ao seu povo. Não apenas nessa questão da reconstrução. Nós vemos sim a observação da realidade de um receio de maneira mais ampla, uma apatia nos dias de Zacarias que era muito grande. E a sua mensagem então se torna importante porque nós notamos uma lição muito importante a partir do que o profeta fala. Na vida é preciso recomeçar muitas vezes, deixando de lado o medo, o receio, o erro, a própria vontade, o próprio entendimento, o que prefere como melhor, achando que já resolve tudo, para seguir na direção da vontade do Senhor e contando com o seu cuidado diante das adversidades. Em todo o livro de Zacarias, não apenas nessa mensagem para reanimar o povo, para reconstruir o templo, o recomeço é uma marca fundamental. O tempo de reconhecer que precisa mudar o caminho para que experimente de novo as coisas da vontade do Senhor, falando a um povo que quase perdeu a sua história, exatamente por ter deixado de observar as coisas de acordo com a orientação e a vontade do Senhor. E agora esse povo tinha uma nova chance, depois do exílio, de recolocar as coisas em ordem, de recomeçar. Eles precisam recuperar a fé, recuperar a própria história, como vemos nos livros de crônicas no começo, com as genealogias, os livros de Esdras, Neemias. Eles precisam recuperar o culto, colocar em ordem a busca pela vontade do Senhor, conhecer ou reconhecer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. Quer conhecer porque alguns ainda não tinham tido contato direto e completo com a lei, outros porque precisavam rever e recolocar em prática muitas coisas que haviam sido perdidas durante muito tempo. Eles deveriam recuperar então o culto, a ousadia, a própria esperança. Enfim, eles precisavam recomeçar e recuperar praticamente tudo. Diante de tantos desafios de retomada, fica claro que é necessário confiar no Senhor. Crer que Ele realmente cuida de todas as coisas, mesmo diante das adversidades e diante do que se levanta contra e parece ter alguma vitória por algum momento, nós precisamos confiar que o Senhor está cuidando de tudo. Crer que Ele realmente prepara todas as coisas para a realização da sua vontade, ainda que num primeiro momento pareça estranho, pareça que não está indo naquela direção, o Senhor está preparando todas as coisas para que se cumpra a vontade dele. José teve que ser preso, ser esquecido na prisão para ver a realização da vontade do Senhor. O Senhor parecia que não estava encaminhando as coisas da forma como tinha revelado e no fim aconteceu. Davi foi
definido como rei e teve que fugir para não morrer, porque estava sendo perseguido por Saul. Parecia então que nada estava encaminhando para essa direção. No entanto, o Senhor cuidou dele durante o tempo em que ele esteve fugindo, enquanto ele esteve buscando de outras formas para que pudesse então viver aquilo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. Nós esperamos sempre o desfecho, sempre o ser o segundo no Egito para José ou ser o rei para Davi, e esquecemos que a história desses servos e de tantos outros na Bíblia mostram que às vezes as situações não começam apontando para a direção que realmente o Senhor tinha revelado no começo. Depois de vencer os profetas de Baal, Elias foge porque tem medo de ser morto e até mesmo fica em depressão pelo que o texto nos revela. Nós vimos isso no texto quando fizemos essa leitura. Nós precisamos notar que o Senhor age sim no meio das histórias que parecem até estranhas, porque o Senhor está conosco, o Senhor está cuidando de cada momento e no tempo certo as coisas vão se realizar. Por mais difíceis que algumas situações se apresentem em nossa vida, o Senhor cuida de tudo e se manifesta de maneira poderosa para que possamos realmente experimentar o melhor do Senhor na nossa vida. E nós devemos seguir na direção que Ele aponta, seguindo realmente a vontade do Senhor. Claro, nós temos que tomar cuidado com o que acontecia, por exemplo, nos dias de Isaías, Jeremias, Ezequiel, em que as pessoas parecem observar um líder, uma pessoa que parece ter autoridade e que então diz coisas que parecem agradar e parecem direcionar para o que o Senhor está revelando, e aí então as pessoas acreditavam que aquilo era sério, que aquilo era importante. Havia profetas, havia liderança religiosa, havia liderança política que dizia coisas que não iam na direção da vontade do Senhor, mas o povo acreditava. E quando os servos do Senhor se levantaram dizendo, não é bem assim, eles foram perseguidos. Jeremias foi parar dentro da cisterna. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Não devemos deixar de falar as coisas que o Senhor nos revela, da forma como o Senhor nos revela, mesmo que outros estejam dizendo coisas totalmente diferentes e que agradam mais, porque se nós tivermos certeza que estamos revelando de acordo com a vontade do Senhor, mesmo que venhamos a parar dentro da cisterna, esse é o caminho correto. É isso que nós temos que revelar. Zacarias revelou aquilo que era a vontade do Senhor, falou aquilo que realmente era o desejo do Senhor para o povo, inspirou o povo e deu força para que o povo pudesse voltar a uma reconstrução, voltar a retomar a sua própria história, voltar a buscar a vontade do Senhor e confiar nele, mesmo diante das adversidades. Quando o povo fez isso, eles viram que a obra andou, mesmo com contrários. Eles viram que o Senhor estava realmente cuidando para que tudo aquilo acontecesse e deu a eles a chance de um novo começo, um recomeço diante da presença do Senhor. Precisamos fazer essas coisas e buscar as coisas de acordo com a vontade do Senhor, até mesmo por um outro ponto que Zacarias fala a respeito no seu livro, para que nós possamos aguardar o dia do Senhor. O dia do Senhor é dia de angústia e de inquietação para aquele que não busca a vontade dele. Mas aquele que busca a vontade do Senhor aguarda com alegria, aguarda a manifestação da vontade do Senhor nesse dia, nesse que é o dia do Senhor. Que Ele nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.